remete à Casa Civil e, por fim, a obtenção do decreto de utilidade pública. Esta providência que a Saneago, no caso, pleiteou a microrregião, centro, diz respeito a 4 processos de regularização fundiária, com esses respectivos números, e nós vamos fazer uma apresentação sucinta sobre cada um deles. O primeiro é uma solicitação de regularização, ou melhor, de instituição de servidão administrativa para um trecho do interceptor MP é Meia Ponte, da margem direita, trecho 2102, que dá acesso à estação elevatória de esgotos Gameleira. Essa obra ela faz parte do conjunto denominado Intermediário Meia Ponte, uma obra já iniciada pela Saneago há algum tempo e tem um remanescente a ser executado que depende dessas regularizações fundiárias. Então, em caráter de urgência, a Saneago pleiteou a microrregional esses decretos. A comissão, o comitê técnico se manifestou favoravelmente quanto à continuidade deste processo, manifestando-se quanto à conveniência e oportunidade na emissão. Da mesma forma, os 4 processos dizem respeito a trechos distintos desta mesma obra. Melhor dizendo, 3 deles. Então, aqui diz respeito ao interceptor Aruanã, que faz parte do mesmo sistema Meia Ponte Jusante, que é o intermediário Meia Ponte. Da mesma forma, deliberação pela continuidade do processo, a ser instruído complementarmente, com a exposição de motivos e com a parecer de mérito, para ser, então, encaminhado aos pareceres jurídicos. Terceiro trecho diz respeito a mais um trecho, né, desse interceptor, situado à margem esquerda do rio Meia Ponte, dentro da mesma obra. Então, esses 3 primeiros processos dizem respeito a regularizações de trechos de uma única obra de esgotamento sanitário à margem do rio Meia Ponte, para evitar lançamentos de esgotos que hoje caem no rio. Deliberação favorável também pela continuidade do processo. O terceiro processo diz respeito a um outro interceptor, Capão Comprido, na região oeste da cidade, e com as mesmas justificativas técnicas de conveniência e oportunidade, o comitê também se manifestou favorável quanto à continuidade do processo. Um quinto processo a ser apreciado hoje é o que trata dos termos de declaração que foram emitidos a pedido da Saneago para a obtenção de recursos junto ao novo PAC. Esse termo de declaração foi emitido pelo secretário através do ofício 398/2024 e que afirma que as obras financiadas anteriormente com recursos federais estão em operação regular para fins de instrução do novo pedido junto ao PAC. No caso específico aqui, o pedido inclui, nesta Regional Centro, o pedido para o intermediário montante, intermediário Meia Ponte montante, no valor de aproximadamente 23 milhões, que é o último aí da linha. E a deliberação, então, foi favorável quanto a referendar esses termos de declaração, uma vez que eles se destinavam a cumprir o rito estabelecido pelo governo federal. Então, essa é a apresentação dos 5 processos sujeitos à deliberação hoje da comissão. Muito obrigado. Gente, só para fazer uma consideração geral, nós estamos aqui tratando do quê quando apresentamos essas matérias? A declaração de utilidade pública para desapropriar uma área para fazer uma obra de saneamento, ela precisa da autorização do colegiado microrregional por determinação de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado.
Nos outros colegiados, na MSB Leste, na MSB Oeste, essa não é uma matéria do colegiado microrregional. O colegiado passou isso para o comitê. Ela é muito burocrática, vamos chamar assim, muito de processo burocrático, não é tanto uma decisão estratégica. A gente sabe da dificuldade de reunir os senhores prefeitos, vice-prefeitos, secretários de municípios, e é meio assim, desculpa, mas é sem sentido ficar reunindo tantas autoridades para deliberar questões tão burocráticas. Então, nas outras duas micro-regiões, os senhores prefeitos, em colegiado micro-regional, decidiram que isso era matéria do comitê técnico, que é aquele que reúne 11 membros, que é muito mais fácil, muito mais menos infortúnio, atrapalha menos a vida de todo mundo, reunir aquele comitê e deliberar essa questão. Este colegiado microrregional não quis fazer essa autorização. Então, por isso que nós estamos hoje aqui trazendo essas matérias. Eu, após o debate de cada uma dessas matérias, caso principalmente Goiânia, a maioria aqui é Goiânia, né, Ricardo? Os 4 processos de São de regularização Goiânia. fundiária são em Goiânia. Isso. Após conceder a matéria aqui ao doutor José Carlos Isse e ao meu colega, amigo Denis Pereira, para saber se eles querem fazer alguma deliberação, alguma consideração, alguma fala específica, eu depois indagaria os senhores se os senhores desejam manter essa matéria aqui no colegiado ou se aceitam ir para o comitê, né? O comitê de 11 membros. Eu nem vou me manifestar, eu deixo para os senhores decidirem da forma como quiserem. Se acha que a gente continua com essa apreciação aqui nessa instância, que é mais difícil de reunir, ou se não, passa lá para o comitê técnico que tem os 11 membros. Então, eu passo agora a palavra para a Goiânia para que faça o seu opinativo sobre as matérias de deliberação e, no segundo momento, e já pode até, doutor José Carlos, doutor colega Denis Pereira, manifestar se acha que a matéria deve ficar aqui nesse colegiado mesmo ou se a gente faz no comitê técnico, até porque Goiânia vai ser a grande interessada. Normalmente, esses processos vão dizer respeito quase sempre aqui nesse colegiado a Goiânia, né? Então, muito importante ouvir os representantes da cidade de Goiânia. Deixo a palavra aí com os senhores para que façam as considerações que entenderem pertinentes. Boa tarde. Denis, você quer falar primeiro ou posso falar? Boa tarde. Com a palavra, pode falar, doutor Isse. Essa questão, que envolve a questão da fundiária, eu tive verificando até a ata do comitê, e lá atrás, me parece que isso é lá de 2014 ainda, e envolve algumas questões que teria que passar pelo município de Goiânia quanto à questão da regularização fundiária, salvo engano. Então, até de modo prévio, e até me parece que essa questão lá atrás, quando foi debatida, ela gerou até algumas questões de ordem legal por falta de licenças, da vez em que se tentou implantar isso e tudo. Até pela complexidade e por envolver a questão que, no meu ponto de vista, pelo menos até segunda análise, é da competência do município de Goiânia, sobre a questão de regularização fundiária, acredito que deva ser mantida no colegiado. Perfeito. Então, vamos manter no colegiado. Boa tarde, secretário Pedro Salles, nosso presidente aí de todo esse processo da macro-região. Satisfação, prazer participar de uma reunião tão importante. A gente entende o quanto realmente é difícil e a sua explanação ela foi muito assertiva no sentido que realmente são muitas autoridades, mas o assunto é tão
importante para o estado de Goiás, especialmente para essas micro-regiões que todos nós aqui representamos, que a gente acredita que realmente é complexo, mas é um assunto extremamente importante que toda vez que a gente for trazer esse debate, eu acho que o colegiado acaba, por mais da dificuldade, eu acho que o colegiado acaba nos ajudando a gente a tomar a decisão mais certa possível. E cumprimentar aí, claro, sempre pela condução, esse é um processo realmente extremamente importante para o avanço do estado de Goiás, sobretudo o saneamento dos nossos municípios, e a condução desse processo realmente é um processo que nós temos que nos debruçar e dar muita atenção, porque nós estamos falando aqui do futuro de mais de 7 milhões de habitantes do estado de Goiás. Então, acho que a gente tem que sim continuar, eu acho, no colegiado, por mais que nós tenhamos toda essa dificuldade, mas o assunto realmente é um assunto extremamente importante. Então, só para registrar em ata depois, Ricardo, que ouvidos os representantes de Goiânia, foi manifestado o desejo de manutenção da apreciação das questões fundiárias no colegiado microrregional e não no comitê técnico, sempre que estivermos tratando da MSB Centro, tá bom? Agora podemos Perfeito. tratar, vamos chamar assim, vencida essa preliminar, vamos chamar assim, podemos tratar aí das questões de mérito aí, se os doutores Denis Pereira ou o doutor Isse desejam fazer alguma consideração sobre algum dos processos. Denis, uma questão envolve questão técnica, pode falar primeiro. Oi, só para. Não sei se estava com o áudio, desculpa, eu estava falando aqui, eu vi que o áudio estava bloqueado. Não, só para registrar em ata que, uma vez colhida a manifestação dos representantes de Goiânia, que vai ser, sem dúvida nenhuma, a grande, vamos chamar assim, interessada, né, o município interessado nesse tipo de apreciação, e que, uma vez colhida a manifestação desse pelo interesse na manutenção deste debate das regularizações fundiárias no colegiado microrregional e não no comitê técnico, assim decidimos manter a decisão anteriormente tomada, no sentido de que sim, essa é uma questão do colegiado microrregional na MSB Centro, está mantida a decisão anterior. Aí eu dizia que agora podemos enfrentar, então, a questão de mérito das deliberações, cada uma propriamente dita. Secretário, Ricardo, novamente. Doutor Isse, doutor Denis, eu indago aos doutores se querem fazer o debate de algum dos itens, tecnicamente abrir algum dos casos, algum dos processos, para fazer alguma consideração específica, adicional, divergência, alguma coisa sobre os itens. Perfeito, secretário Pedro Salles. Nós estávamos aqui numa discussão aqui interna, eu imaginei que já ia passar já para fazer apresentações. No caso nosso aqui, é uma situação que a gente até já tinha comunicado e falado com a própria Saneago. A gente sabe da quantidade de intervenções que a Saneago tem tido na cidade de Goiânia, a importância dessas intervenções para que nós pudéssemos avançar em questão da nossa regionalização aqui em relação a Goiânia, o avanço. Goiânia sofreu muito antes do governo Caiado em relação à falta de água no período de seca. Depois que o nosso governador entrou, esse trabalho foi resolvido, e o governador, mesmo já atendendo a cidade de Goiânia, como nós sabemos que já tem atendido, ele avança muito mais ainda nos investimentos extremamente importantes para a cidade. Porém, na hora que nós estamos fazendo o maior programa de recapeamento da história da capital, nós estamos falando de mais de 1.000 quilômetros de recapeamento, algumas avenidas, algumas ruas que nós temos chegado, feito o trabalho, e que esse cronograma da Saneago precisava que pudesse passar aqui previamente para a gente já comunicou até o Uds, né, o Dr. Uds da ERE, até já solicitou isso para a Saneago, para que nós pudéssemos ter essa sinergia,
Por exemplo, nós tivemos avenidas e ruas na cidade de Goiânia, que nós fizemos toda a questão do recapeamento, aí 60, 90 dias após, precisamos fazer as obras da Saneago, é importante que essas obras aconteçam, mas, vamos dizer assim, perdemos toda essa questão desse recapeamento. Nós estamos tendo alguma dificuldade também nessa reposição da nossa malha viária, né? A qualidade, infelizmente, da malha viária, é claro que é uma empresa terceirizada pela Saneago, mas que a Saneago, que é tão importante para a cidade de Goiânia, ela possa nos ajudar em relação a esse terceirizado, que ele possa, sim, vir fazer um trabalho que venha a ser a contento dessa reposição da nossa malha viária. A priori, é só essa ponderação, e assim que os assuntos forem sendo debatidos, a gente vamos fazendo as nossas intervenções aqui. Muito obrigado, secretário Denis. Procurador, doutor Isse. Procurador. Denis, dá uma ligadinha aí no doutor aí, vê se ele. Porque eu achei que ele ia é, debater aqui algum tema. Me pareceu que ele ia. Eu Então, acho que ele acabou ficando aqui. não sei se caiu o Talvez. sinal dele. Eu acho que caiu sim, mas eu vou fazer uma ligação imediatamente para Dá ele uma entrar aqui. ligadinha e a gente segura aqui uns minutinhos aí até ele.
Oi, oi. Opa, doutor, Tive um problema de conexão aqui. sem problemas, é porque não queria avançar sem Não, tive um oportunidade. problema de conexão aqui. Agora que eu consegui restabelecer o meu microfone. Tá certo. O doutor tem a palavra aí para suas considerações. Eu não consegui escutar o que o Denis falou no final. Na verdade, doutor, e o Denis me corrige aí, Denis, se eu não for fidedigno aí, ele não fez nenhuma consideração específica sobre os itens de pauta. Ele colocou a necessidade da gente fortalecer a interlocução com a Saneago com relação aos danos de corte de asfalto com a prefeitura com relação às obras de infraestrutura, porque, pelo que eu entendi, talvez esteja acontecendo algumas obras que tenham ensejando aí algumas avarias aí de pavimentação, que a Saneago tem uma empresa terceirizada que tem que dar uma devolutiva e que a gente tem que talvez estar estreitando os laços aí para que ela melhore seu desempenho nesse quesito, né? Mas É, aqui, especificamente sobre os itens de pauta, o colega Denis não fez nenhuma consideração. Pode ser isso, Denis, o registro? não, mas Exatamente, foi secretário Pedro específico. Salles. É que, como um dos itens de pauta também, nós entramos aqui na declaração e adequação de operação solicitada pela Saneago, eu estou aproveitando a É. situação aqui para a gente entrar na situação que é o que mais hoje a gente sofre aqui em relação à intervenção da Saneago no município de Goiânia. O ponto que, juridicamente falando, é do interesse da Prefeitura de Goiânia, é que aqui está colocado para deliberar nos itens 1 a 4 sobre regularização de áreas, né, de interesse público no município de Goiânia. Seria desapropriação dessas áreas que a gente está Isso, falando? doutor Zé Carlos, é o seguinte, e me desculpe por não ter contextualizado antes. Nós temos um entendimento da PGE, num parecer da PGE, que eu peço que conste aí do Ricardo, de ampla disponibilidade e consulta de todos, que determinou o seguinte, que numa declaração de utilidade pública para desapropriação de uma área que esteja no âmbito da regionalização para a execução de uma obra de saneamento, o colegiado microrregional precisa autorizar essa declaração. Então, Uhum. a Saneago tem aqui a intenção de realizar algumas obras e ela precisa da declaração de utilidade pública para desapropriação para conseguir realizar essas obras e traz até o colegiado microrregional o seu pedido de autorização. Paramos aí. E são esses os pedidos, né, que foram lidos aí. Ah, tá É, aí o doutor Isso, não sei se o senhor consegue ver aí na tela. É, consigo. Sim. fizemos ali o parecer, ele cria um rito, vamos chamar assim, um procedimento, né? E aí, lá no item 7, não, peraí, não, item 3, manifestação do colegiado microrregional pela conveniência e oportunidade na edição do decreto. Se a gente vai autorizar ou não o decreto de utilidade pública para a realização da obra. A minha dúvida começa lá atrás, porque essa questão da, da regularização dessas áreas de interesse público, imagino que seja para cumprir os termos do contrato que a Saneago tem de prestação de serviço, né? Sim, sim. E nesse contrato, a obrigação já era, no caso anteriormente do Estado, era da Saneago de fazer essa regularização. Estou perguntando porque, como eu não tive acesso aos documentos, Sim. a gente está aqui deliberando se o colegiado, né, faria a declaração de interesse público para isso. Não. Eu penso Não? que é um pouco diferente. Não é o colegiado não pode, vamos dizer assim, usurpar a competência de quem faz a declaração, né? A declaração, eu acredito que é ou do prefeito ou do governador.
isso tem até previsão em decreto e tal. Nós estamos aqui definindo, a Procuradoria nos concedeu aqui, enquanto colegiado, um requisito a mais para esse procedimento, né? Que nós temos que definir se nós vamos autorizar essa declaração, né? Ricardo, você quer Mas contribuir? eu Sim, também estava secretário, só entendendo, para porque só para completar, se o colegiado disser que não, o prefeito ou o governador não podem fazer, Eu é isso penso, que eu penso que um dos requisitos pela leitura do parecer, eu penso que um dos requisitos a consequência prática vai ser essa. Se nós não, como o parecer da Procuradoria elencou esta autorização como um requisito formal, se não dermos essa autorização, pelo menos à luz do parecer, fica ali faltando um requisito formal de validade para o decreto. Assim penso. Aí, Ricardo, por eu, favor, eu pode. conheço o secretário parecer. Se e vocês depois procurador. puderem me disponibilizar, eu faço uma leitura rápida dele para tentar entender qual a fonte legal dessa digamos assim, dessa exigência que isso se sobreponha ao que está na legislação, entendeu? Por favor, Ricardo. Secretário, doutor Irici, queria fazer um esclarecimento a respeito da manifestação do comitê técnico, né? Que ele está se manifestando pela continuidade do processo, ou seja, ele entende que, do ponto de vista técnico, a solução de traçado escolhida pela Saneago, ela é conveniente, né? Porque ela viabiliza a solução da obra com a melhor decisão técnica em termos de traçado, e também o comitê faz uma análise se o processo está devidamente instruído conforme a orientação da Procuradoria-Geral. Ou seja, se ela está trazendo as plantas gráficas necessárias, se está trazendo memorial descritivo, se está trazendo certidão da área. Então, feito isso, o comitê se manifestou favoravelmente à continuidade do processo. Só que o comitê não pode fazer a deliberação, porque ele não tem essa prerrogativa concedida pelo colegiado microrregional, no caso do centro. No caso dos processos do Oeste e do Leste, o comitê técnico tem essa prerrogativa de dizer que a parte técnica está ok, que o processo pode seguir. Mas a prerrogativa de decretar é do município ou do estado, subsidiariamente, e o que a Saneago alegou nesse caso, a urgência desse processo, porque é uma obra que já está iniciada, que precisa ser continuada, e que, portanto, a gente está agilizando esse procedimento de continuidade do processo. Não sei se A consegui questão, a elidir as questão, dúvidas. a questão toda aqui, doutor Isso, é a seguinte: nós temos no ordenamento jurídico um rito, uma liturgia, suas regras de competência, procedimento, para declaração, para desapropriação, de uma forma geral. E a Procuradoria-Geral do Estado, à luz da regionalização, agrega a esse rito já existente uma passagem no colegiado microrregional para que o colegiado fale da oportunidade e conveniência desta declaração, de modo que, se ela não for dada, penso eu que o chefe do Poder Executivo, seja municipal ou estadual, fica ali, como é que eu vou dizer assim, sem um dos requisitos, vamos dizer assim, de pressupostos ali de validade desse ato, né? Mas, se eu quiser... É porque aqui, a bem dizer, o Estado e Goiânia, juntos pelo peso que cada um tem, né, que vão tomar essa decisão. Se o senhor quiser também sobrestar a apreciação, quer conhecer melhor o parecer... Eu confesso que, por desconhecer os termos do parecer, eu não me sentiria nem em condições de deliberar. Se É, para não interromper e evitar de atrapalhar todo mundo, se me mandarem um parecer e me derem 5, 10 minutos, eu volto já com posição sobre isso.
Sem dúvida. Se for possível. A Patrícia tem o meu contato, ela pode até me mandar. Sem dúvida, sem dúvida. Ricardo, você pode encaminhar aí o parecer? Eu, Eu acho eu vou pedir licença para vocês sair da sala, falar têm com a outro, Patrícia e pedir para ela encaminhar. Só um minutinho, por favor. eu acho que vocês têm outro ponto, não sei da pauta, além desses 4, parece que são 15. Tem Então, se outro. vocês quiserem avançar nos outros que não diz respeito a isso, Sim, sim, sim. eu digo só para não travar a Tá. reunião de vocês. Eu compreendo. É... É porque o secretário executivo saiu da sala para pegar o parecer, ele já retorna aí e a gente avança para outro ponto. Secretário, eu ia, Claro. enquanto está sendo providenciada a remessa para o doutor, ia sugerir ao senhor que a gente colhesse aí a votação sobre os termos de declaração ou que o senhor passe a Não, pauta não. para a O próprio doutor Isse fez essa sugestão. Vamos passar para os próximos itens e Então, ele, enquanto ele faz a leitura e se sinta confortável aí para se manifestar. Pode avançar. só lembrando que eu fiz a apresentação a respeito do item 5 da pauta, que trata dos termos de declaração para referendar o ofício que o senhor fez a Saneago com o objetivo de captar recursos. Então, em seguida, o item 6 da pauta seria a apresentação que a doutora Cauara faria sobre o município de Goianésia ter assinado o contrato de resíduos sólidos. Sugeriria que ela fizesse a apresentação, se o senhor permitir. Ótimo. Excelente ocasião. Doutora Kawara, tudo bem? Na escuta aí? Sim, boa tarde, secretário, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Kawara. A doutora poderia apresentar para todos os colegiados a questão relacionada aí ao contrato aí de Goianésia? Claro, vou compartilhar aqui a tela para poder explanar para os senhores. Um momento. Os senhores estão vendo minha tela? Sim. Tá. Então, boa tarde a todos. Eu sou Kawara, sou superintendente de Desenvolvimento Sustentável em Resíduos Sólidos da SEMAD, sou um dos representantes do Estado no Comitê Técnico da Microrregião Centro. E hoje eu vou apresentar para os senhores aqui a questão do município de Goianésia. Nessa primeira tela aqui é apenas uma caracterização do município com a população, a situação atual de disposição final de resíduos sólidos, que é no lixão a céu aberto, que teve o prazo até dia 31 de março para poder requerer à SEMAD o licenciamento para encerramento do seu lixão municipal e tem próximos, né, os aterros sanitários licenciados mais próximos do município são Águas Lindas e, nossa, saiu aqui da minha tela, e Aparecida de Goiânia. São aterros privados ali que estão próximos ao município. E de acordo com o programa Lixão Zero, o município de Goianésia deveria encaminhar os seus resíduos para algum desses aterros privados ou, né, ter um aterro sanitário devidamente licenciado no seu município, mas que não é a realidade hoje. Mas, independente disso, o que aconteceu é que o Tribunal de Contas do município nos comunicou
que foi assinado um contrato de concessão no município de Goianésia para a prestação. Peraí, passou aqui. Para a prestação do serviço de modernização, gestão, manutenção, otimização, implantação de sistema de processamento e aproveitamento de resíduos e unidade de recuperação de energia, provenientes do gerenciamento dos sistemas de varrição de vias logradouros públicos, segregação, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento, destinação final dos resíduos sólidos urbanos, resíduos de construção civil e resíduos de serviço de saúde no município de Goianésia, objeto do edital de concorrência pública número 3 de 2023. Esse despacho 5 de 2024 é do Tribunal de Contas, né, dos municípios do estado de Goiás, está constante no processo 03480, foi emitido em desfavor do município em razão de denúncia realizada devido a supostas irregularidades no objeto desse edital de concorrência pública. Também nesse despacho do Tribunal de Contas, a Comissão Multidisciplinar Específica sobre Concessões e PPPs considerou imperioso verificar previamente junto ao município de Goianésia se a autorização expedida pelo colegiado microrregional, conforme o artigo 10, inciso 9 da Lei Complementar 182, para realizar a delegação do serviço em questão. Nessa circunstância, a partir dos estudos de viabilidade da regionalização, poderá se confirmar ou não a contribuição e a relevância do município para os ganhos de escala e de infraestrutura na universalização da coleta e tratamento adequado dos resíduos sólidos na microrregião a qual está inserido. O despacho supracitado ainda recomenda que, uma vez confirmada a não autorização e o não prejuízo à continuidade da prestação do serviço, esta comissão recomenda a concessão de medida cautelar pela suspensão do contrato 35 de 2024, formalizado entre o poder concedente e a Goianésia Ambiental SPE Limitada, até que o tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada. Nós apresentamos aqui no nosso regimento interno, né, todo o rito para que o município possa solicitar a autorização da concessão isolada, que é essa situação desse contrato que foi assinado. Então, no nosso regimento diz que os municípios que pretendam prestar serviços públicos de saneamento básico de forma isolada na microrregião deverão ser previamente autorizados pelo colegiado microrregional, conforme consta no regimento, e não se enquadrar nas restrições estabelecidas pelo parágrafo 3º do artigo 10 da Lei Complementar. Então, são o artigo 19, 42 e 48 do regimento que tratam deste caso. Eu não trouxe aqui tudo detalhado para não nos alongar na reunião, mas temos o parecer aqui da SEMAD, que poderá ser disponibilizado, já foi disponibilizado para os membros do Comitê Técnico e podemos disponibilizar para os senhores representantes aqui do Poder Executivo. No nosso parecer técnico, nós informamos que esse edital 3 de 2023 ele foi publicado em dezembro de 2023, portanto, após a publicação da Lei Complementar 182. No entanto, o trâmite processual não incluiu requerer autorização para prestação isolada dos serviços junto à microrregião leste, conforme o rito previsto na Lei Complementar. Portanto, o município ele não está legalmente autorizado a dar continuidade ao contrato 35 de 2024. A abertura do certame foi realizada em 23 de janeiro de 2024, neste ano. Sua homologação data de 29 de janeiro, tendo o vencedor Goianésia Ambiental SPE registrada sob o CNPJ, conforme consta no portal de acesso à informação do município de Goianésia. Como eu informei no início, esta situação ela nos foi informada pelo Tribunal de Contas e nós não tivemos acesso a todos os documentos deste edital e deste contrato. Então, nós temos pouco conhecimento dessa situação, apenas que o Tribunal de Contas já recomendou a paralisação desse contrato até que o município solicite ao colegiado microrregional autorização para a continuidade do seu contrato de concessão. Então, nós requeremos, nós do Comitê Técnico sugerimos nós da SEMAD sugerimos ao Comitê Técnico que faça algumas solicitações ao município de Goianésia, sendo elas apresentar a esta microrregião os documentos necessários à instrução do processo e obtenção da autorização definitiva, visando a prestação isolada do serviço mediante concessão, apresentar cópia do contrato à microrregião, tomar as medidas legais cabíveis quanto às recomendações constantes do processo do Tribunal de Contas e observar as recomendações constantes do parecer técnico da SEMAD. Algumas dessas recomendações constantes ali no parecer também é o fato de que foi no contrato, no edital de concessão,
o objeto, além dos resíduos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, também foram incluídos resíduos de saúde e resíduos de construção civil, que são resíduos que não são de competência municipal. Então, partimos, né, do pressuposto de que está sendo concedido um serviço que não é de competência do município. Então, também precisamos de acesso a toda a documentação para poder esclarecer esse ponto, além da ausência de uma entidade reguladora definida neste contrato, que também é um item essencial para a viabilidade e validade do contrato. Então, o que eu tinha para apresentar sobre essa situação era esse caso, e retorno aí a palavra para o nosso secretário, e caso alguém tenha alguma dúvida ou queira fazer algum comentário sobre esse caso. Bom, após a apresentação da doutora Kawara, ficou claro ali que dois pontos, né? A publicação do edital já se deu em momento em que vigente a atual legislação que exige a autorização desse colegiado microrregional para aquele tipo de contratação. E não obstante, com base nas informações ainda preliminares, alguns aspectos que colocam em dúvida a regularidade formal daquela contratação, o que pode vir a ser esclarecido mediante a aprovação desse colegiado microrregional pela comunicação oficial ao município, para que então traga os esclarecimentos que são suscitados no parecer da SEMAD. Conforme a doutora Kawara falou, ela permanece à disposição para dúvidas eventuais que queiram ser esclarecidas, e eu indago a todos os representantes do colegiado microrregional se aprovam a comunicação oficial nos termos em que relatado pela doutora Kawara, esclarecendo que aqueles que permanecerem como se encontram estão aprovando o encaminhamento pela comunicação oficial. Não havendo objeção registrada, está aprovada a deliberação nos termos em que relatada, será feita a devida comunicação oficial ao município de Goianésia, e tão logo obtenhamos respostas ou complementação da instrução processual, será devidamente comunicado a este colegiado. Ricardo, podemos tratar da questão das declarações de adequada operação. Isso aí, secretário. Eu vou novamente apresentar o termo de deliberação a respeito disso. Só um minutinho, por favor. Eu gostaria de saber se todos conseguem visualizar o termo de deliberação relativo ao processo terminado em 63, que é a elaboração de assinatura dos termos de ofício de declaração, referente ao processo de captação de recursos destinado à execução de obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no âmbito do novo pacto. Esse documento aqui é o termo de deliberação, descreve o objeto, traz aqui as atribuições do colegiado microrregional e a fundamentação dessa prerrogativa. Aqui traz a relação de documentos constantes do processo e que levaram à apreciação aqui do colegiado microrregional em função de um despacho do próprio secretário solicitando essa providência. A nossa deliberação aqui é deliberar favoravelmente quanto a referendar o termo de declaração disposto no ofício 386 CINFRA, que atesta a operação adequada e a manutenção dos empreendimentos de saneamento do município de Goiânia, que foram financiados com recursos da União ou geridos por suas entidades, inclusos no processo 2023-005-2000-063, conforme consignado na ata da terceira Assembleia, ocorrida nesta data, como se segue. Então, este é a deliberação. Aqui não estamos sendo didáticos, né? Permita-me fazer uma consideração sobre o que é isso aí que está na tela, né? Bom, como todos sabem, nós estamos requerendo, reivindicando
recursos federais para fazer novos investimentos em saneamento básico no Estado. Mas existem alguns requisitos formais a partir do momento que você faz essa reivindicação. E um requisito formal que o governo federal te exige é que você faça um termo de declaração dizendo que os recursos que você reivindicou para aportar em obras e benfeitorias, aqueles recursos foram bem empregados e aquilo está operando regularmente, por isso que se chama de adequada operação. Então, é um requisito formal onde você declara que fez, vamos chamar assim, bom uso de recursos da última vez que você acessou recursos federais e que você, então, é candidato a buscar novos recursos. Não é isso, Ricardo? Perfeitamente, secretário, perfeitamente. Então, com base nessa consideração, eu indago aos senhores presentes se algum dos senhores presentes tem alguma objeção à deliberação da matéria proposta, de modo que, não registrando nenhuma divergência ou consideração, será considerada aprovada a matéria. Não havendo objeção, os termos de declaração e adequação estão aprovados. Secretário, nesse caso, resta apenas agora os 4 processos referentes à regularização fundiária, que estão sob apreciação do doutor Issi. E eu indago, doutor Issi, não sei se o doutor me escuta, mas eu indago se o senhor quer fazer essa deliberação em ocasião vindoura, quer suspender por uma semana. Aqui é muito importante que o doutor esteja confortável no seu posicionamento. Pedro, eu agradeço até a gentileza e a deferência do senhor. Nesse caso, então, eu vou pedir ao senhor que a gente possa fazer no prazo que vocês entenderem aí razoável, para que Sim, até a gente sim. possa analisar aqui com profundidade. O parecer está muito bem lançado, muito bem feito, e eu precisaria realmente de um prazo mínimo que seja aí de 5 dias para poder Não, não manifestar. tem problema nenhum. A matéria é árida, né? A gente sabe, é altamente complexa, são detalhes, coisas, especificidades de saneamento, é tudo muito inédito aqui, né? Todo um procedimento novo. Eu imagino aí que o senhor também tem na ordem do dia aí uma prefeitura do tamanho de Goiânia, inúmeros processos aí para estar acompanhando, e não é nada mais justo do que esse prazo aí para que o senhor possa conhecer da documentação com mais detalhes. Doutor Ricardo. Secretário, queria fazer uma consideração aí para o nosso doutor Issi. Desses 4 processos, 3 deles dizem respeito a uma obra que já está licitada, que o contrato já está no ponto de ser assinado e aguardando essas liberações fundiárias. Então, é muito importante a questão de velocidade nesses 3 processos, por consequência, o outro também. Tá? Ricardo, sem dúvida Sim, nenhuma, a gente sabe da importância, aguarda só isso, tá? Mas eu acredito que 3, 4 dias não vai mudar nada. Então, assim, é muito importante que a cidade de Goiânia, de uma forma geral, pelo peso que tem aqui no colegiado, tenha o conforto e a tranquilidade de fazer suas deliberações com amplo conhecimento das matérias que está deliberando, eu valendo conheço. seu alerta de pedido de colaboração, de que também não fique aí intempestiva essa deliberação por conta da premente necessidade aí que as obras têm aí para ser Isso. executadas. E só queria complementar, secretário, que na semana que vem a gente tem um feriado na quarta-feira, né? Então, só para os senhores ponderar com relação a isso, com o prazo da nova deliberação. Obrigado. Sem dúvida. Acho que podemos convocar, então, a reunião. É porque, veja bem, o Estado e Goiânia dá quórum, né? A bem dizer, a verdade é essa. O Estado e Goiânia dá quórum, né? Pelo peso que tem.
Então, acho que a gente pode marcar uma outra reunião, se o doutor tiver de acordo aí. É terça-feira, doutor, se o senhor tiver de acordo, pode Perfeito, ser? pode ser, Então, pode ser. faremos uma reunião, todos estão convidados, já ficam aqui convocados. É terça-feira para acolher aí a manifestação de Goiânia nos itens aqui de 1 a 4, né, que são as questões de regularização fundiária. Eu faço muita questão, Ricardo, senhores presentes, doutor Issi, de colher a manifestação dos senhores com a tranquilidade e o conforto que os senhores precisam ter devido à importância e à grandiosidade dessas matérias que estamos deliberando aqui. Eu não quero de forma alguma que ninguém se sinta pressionado e deliberando ali numa situação que ainda não teve ali a condição de fazer a leitura com a atenção merecida. Então, o prazo que o doutor Issi pede é extremamente legítimo e razoável. Então, façamos a nossa próxima reunião na terça-feira para conhecer do posicionamento de Goiânia a respeito dessa matéria. Secretário, desculpe interromper, queria, por uma questão de cumprimento do que está estabelecido, as nossas assembleias, elas carecem de publicação. Neste caso, seria importante a gente deixar consignado que trata-se somente de uma prorrogação da decisão da Assembleia e não de uma nova Assembleia, não é isso? Sim. Consignamos em ata que é uma mera dilação de prazo da matéria da Assembleia anterior para melhor consideração e apreciação da matéria por parte do município de Goiânia. Pois não, obrigado. Eu que agradeço. Doutora, que representa ali o doutor Denis Pereira ali, ela manifestou. Isso. Tudo Agora, bom, minha secretário? Boa deselegância não tarde. apareceu, não. Eu sou Érica, tá? Meu nome é Érica, eu sou chefe de gabinete aqui do secretário Denis, um prazer estar com vocês. Até por essa situação que aconteceu aqui com o doutor Issi, talvez se a gente pudesse, como membros, o secretário Denis, inclusive, pediu desculpa porque ele teve uma convocação, viu? Não tem problema nenhum. Eu percebi que tem um número dos processos aqui. Se tivesse, de alguma forma, a gente tivesse um acesso anterior para a gente chegar mais maduro no tema e ter, de repente, uma resolutividade maior, só para a gente ter contato com essas matérias aqui e poder Doutora, trazer já. obrigado. Desculpe te interromper, mas elas ficam no SEI, tá? Elas ficam lá. Tem um SEI da microrregião e tudo aquilo que coloca na pauta lá vai o processo SEI que você pode abrir e ver aí as manifestações. Mas eu, usuário externo, eu consigo entrar como usuário externo? Eu não tenho acesso. Consegue. Os membros, qualquer coisa eu entro em contato também? Então, são públicos, doutora, consegue mesmo como usuário externo. E Goiânia é representado lá no comitê técnico pelo doutor Everton Schmaltz, né? Certo. Ele também tem acesso amplo aí a toda a documentação, vocês também podem estar se comunicando aí. Caso tenham alguma dificuldade de acesso a algum documento. Ok, então, eu agradeço, viu? Eu que agradeço a participação da doutora. Obrigada. Doutor Ricardo, então, considerando que você vai registrar em ata aí o desdobramento da reunião, então ficam todos convocados para encerrarmos essa reunião na próxima terça-feira, colhendo a manifestação e deliberação do município de Goiânia acerca da matéria proposta nessa pauta. Considerando que todos os demais itens foram vencidos e devidamente deliberados, eu agradecendo a presença de cada um dos senhores, agradeço e declaro aí encerrada a nossa reunião de hoje. Muito obrigado. Nossa equipe segue sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas. Secretário?